Ok, agora eu vou cumprir aqui uma promessa que eu fiz, que foi a de mostrar que a multiplicação e a divisão de frações é mais fácil do que a adição. Muito bem, para mostrar isso vamos a alguns exemplos. Por exemplo, se a gente quisesse multiplicar a fração 2/3 vezes 4/5, olha só como isso é direto, né? A multiplicação é simplesmente multiplicar quem está frente a frente, né? Então nós vamos ter 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 5, 15. E aí está o resultado da nossa multiplicação, esse nosso primeiro exemplo. Propositalmente foi colocado de uma forma que o 8 sobre 15 já não dá para simplificar, né? Nós vamos a outros exemplos. Por exemplo, 3 sobre 4 multiplicado por 2 sobre 7, né? Aqui, mais uma vez, né, vamos multiplicar a fração. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 7, 28, e que você percebe que o resultado dá para simplificar por 2, né? Então a gente vai simplificar também. 6 por 2 dá 3, e 28 por 2 dá 14. Note como a multiplicação é tranquila, né? O que pode ter de dificuldade em relação a essa multiplicação é quando a gente tem, por exemplo, 5 vezes 3 oitavos, né? É só você lembrar que todo o número inteiro em formato de fração fica sobre 1, né? Então 5 sobre 1 vezes 3 sobre 8, e aqui a regra novamente se repete, né? 3 vezes 5, 15, 1 vezes 8 é 8. Então, com isso a gente conclui aí uma breve apresentação sobre multiplicação de fração. E a divisão? A divisão também é simples, só tem um detalhezinho, né? Vamos supor, eu tenho aqui a fração 2/3 e eu quero fazer uma divisão desta fração pela fração 5/4. Então aqui temos um detalhe, né? O tamanho do traço maior indica que esse tamanho do traço maior indica que eu estou dividindo 2/3 por 5/4, né? Essa é uma convenção que tem que ser observada. Então, para fazer a divisão de fração, você segura a fração que é o numerador, no caso 2/3, e você inverte a fração que é o denominador, multiplicando. Então, se é 5 sobre 4, fica 4 sobre 5. E aí, pronto. Feito isso, transformamos a divisão de fração na multiplicação e chegamos a, de novo, 8 sobre 15. Alguns casos que aparecem, vamos lá. Eu quero fazer, por exemplo, 5 dividido por 3 sobre 7. Observe aí como é diferente, né? É diferente de fazer, isto é diferente de 5/3 sobre 7. Onde está a diferença se eu tenho 5, 3, 7, 5, 3, 7? A diferença está no tamanho do traço, né? Nesse caso aqui eu tenho 5 sobre 1 dividido por 3 sobre 7. Nesse caso aqui eu tenho 5 sobre 3 dividido por 7 sobre 1. Quem me diz isso é o tamanho do traço. Vamos então. Aqui, para a gente não ter dúvida, a gente coloca 5 sobre 1 como fração numerador e 3 sobre 7 como
fração no denominador, e aí a gente faz 5 sobre 1 vezes 7 sobre 3, invertendo a de baixo, encontramos 35 sobre 3. Aqui não dá para simplificar, né? Porque 35 não é múltiplo de 3, que já era esperado, já que é 5 vezes 7 são dois números primos, né? Vamos fazer aquela outra, 5 terços dividido por 7, só para a gente ver como é diferente, né? 5 terços dividido por 7, a gente vai transformar esse 7, 5 terços, em 7 sobre 1, né? E aí a gente usa a nossa metodologia já conhecida, segura a fração de cima, 5 terços, inverte a fração de baixo, 1 sobre 7. Como a fração de baixo é 7 sobre 1, invertida ela fica 1 sobre 7. Multiplicando vai ficar 5 sobre 3 vezes 7, 21. Observe como é bem diferente de 35 sobre 3. Isso tudo, a diferença está nessa questão do traço maior. Aonde é que está o traço maior? Que ele está informando quem é que está sendo dividido por quem. Muito bem, então basicamente nós temos aqui a multiplicação e a divisão de fração. É um último exemplo aqui, vamos fazer, por exemplo, 8 sobre 3 dividido por 7 sobre 5. Mais uma vez, esse caso aqui não apareceu nenhum número inteiro, né? São duas frações. A fração de cima é 8 terços, a gente segura. E a de baixo é 7 sobre 5, fica 5 sobre 7, né? O que vai me levar a 8 vezes 5, 40 sobre 3 vezes 7, 21. E aí a gente encerra essa breve apresentação, provando por A mais B como é mais simples a multiplicação e a divisão de fração se comparado com a adição de fração.